É comum nos dias atuais as pessoas vagarem ao léu, sem terem um centro de onde possam partir. O ser humano ele precisa ser como um compasso. Ele precisa fixar a ponta numa extremidade e girar o compasso para completar o círculo. Do contrário, ele não consegue fazer círculo algum, ele não consegue completar um ciclo, um circuito. E a vida das pessoas, ela precisa fechar ciclos de tempos em tempos. Tarefas precisam ser realizadas, objetivos precisam ser alcançados. Não apenas na esfera material, sim, é preciso alcançar os objetivos materiais, mas falo principalmente do trabalho interior, dos níveis de consciência que o ser humano precisa ir alcançando ao longo dos diferentes estágios da vida, um degrau de cada vez. O ser humano precisa ascender na escadaria da vida para que ele possa melhorar na sua esfera individual. E para que isso seja possível, o ser humano precisa estar centrado, ele precisa ter um centro. Mas como estar centrado nessa vida se o ser humano está longe do seu centro, do seu núcleo, do seu espírito, do seu sexto sentido, da sua intuição? É justamente lá que está o centro para que o ser humano possa se centrar e fazer as coisas. O centro da vida do ser humano não está em seu corpo, não está na sensualidade, não está na mente, porque a mente não tem centro, a mente é periférica, a mente vaga de pensamento em pensamento, a mente ela é contraditória, ela não dispõe de objetivos sólidos a médio e longo prazo. A mente está sempre num tiroteio de pensamentos. E quem está apenas na esfera mental não dispõe de um centro em sua vida. Vive na periferia. E as pessoas são periféricas hoje. E pessoas periféricas são superficiais. Então, para ter um centro em sua vida, é preciso ter um espírito desperto dentro de si. Do contrário, o ser humano não se centraliza, não se centra, não consegue estabelecer metas próprias, não consegue nem ser ele próprio. E alguém que não é ele próprio não consegue resolver as demais questões da vida. Porque tudo depende de uma vigília interior. Quem está vigilante dentro de si, quem ouve o seu espírito, quem está antenado no seu espírito, ou melhor, quem está sendo, quem de fato age conscientemente nessa vida, consegue chegar a algum lugar, consegue ascender nos degraus da escadaria humana, consegue fechar ciclos, consegue completar níveis de consciência para ascender a outros níveis. E assim vai alcançando o autoconhecimento passo a passo. Então, sem ter um centro, sem estar centrado no seu espírito, o ser humano nada consegue. Ele apenas vaga de pensamento em pensamento. E a vida hoje está saturada de pensamentos. A mente precisa ser um pouco enxugada para que o espírito possa vir à tona. Onde a mente trabalha a 1000 por hora, nada do espírito pode ser ouvido. E também não existe um centro na vida do ser humano. Não existe um território seguro de onde se possa partir. Não existe um fundamento. As casas são construídas sobre a areia, onde não existe centro, onde não existe espírito, onde não existe sexto sentido, onde não existe intuição. A casa sobre a rocha somente pode ser construída por aquele que dispõe de um espírito desperto, que é um espírito.
desperto, que está alerta, que está vigilante. Esse constrói a casa sobre a rocha, como disse Cristo. Do contrário, o ser humano vive na periferia de si mesmo. Vive nessa mente que se contradiz a cada instante. Essa mente que é um tiroteio de pensamentos e que não permite nada do ser vir à tona. Porque não existe centro. Porque não existe centro. Então, é preciso estar centrado em si mesmo nessa vida. Se o ser humano não fizer isso, todas as suas ações, as suas atitudes, tudo que o ser humano fizer será algo incompleto, algo contraditório. E aquilo que as pessoas fazem acaba prejudicando-as na maior parte dos casos, porque são ações contraditórias, pensamentos contraditórios, e isso depõe contra o próprio ser humano, contra o próprio ser humano. Quando há uma contradição no indivíduo, porque ele é demasiadamente mental, ele atira para todos os lados e isso volta para ele num determinado instante. E assim ele próprio se torna um destruidor do seu destino. Porque não existe um centro, não existe um lugar de onde partir, não existe um território familiar, não existe autoconhecimento, não existe sensibilidade, percepção, não existe profundidade, mas apenas superficialidade, um estilo raso de pensar, um modo raso de pensar. E qual o resultado disso? A falta de foco, a falta de centro, a falta de metas, a falta de objetivos, a falta de um sentido para a vida, a falta de continuidade, a falta de determinação, ou seja, a falta de vontade de viver. Onde o ser humano não vive no seu centro, ele por fim não tem nem vontade de viver, se torna uma marionete nesse mundo, sendo arrastado de um lado para o outro, por essas propostas imediatistas, pela propaganda, pelo marketing, pelas ideologias, pela depravação, pela sensualidade. Em suma, o ser humano é atirado de um lado para o outro pela sua mente descontrolada que atira para todos os lados, porque dentro do indivíduo não existe um centro. Sem um centro desperto e ativo, nada feito, nada feito. O ser humano se torna um grão vazio arrastado pelo vento. Um grão cheio, ele dispõe de um centro, que é o núcleo do próprio grão, que lhe confere um conteúdo, um peso, e que também lhe permite se fixar em algum lugar e onde também pode germinar. Já um grão vazio é levado pelo vento, e assim é o ser humano também. Se ele não dispõe de um estado interior sólido, se ele não tem um conteúdo dentro de si que seja mais forte do que as coisas externas, o indivíduo vai sendo levado de um lado para o outro, porque não tem centro, porque não tem uma gramatura interior, porque não tem um conteúdo. Pessoas sem conteúdo acabam se tornando vítimas da sua forma rasa de pensar. Não há nada mais perigoso nessa vida do que uma mente rasa e a falta de algo dentro do ser humano. A falta de um centro. Onde o centro falta, o compasso não consegue terminar o círculo, não consegue concluí-lo. Surgem apenas rabiscos desencontrados. E o ser humano hoje é um compasso fora de controle, rabiscando em todas as direções. Rabiscando em todas as direções, sem conseguir concluir sequer um único círculo, sem conseguir concluir sequer
um único círculo, porque não existe um centro. E sem um espírito desperto, não existe um centro. Existe apenas a periferia. E a periferia da mente é a superficialidade, é o vazio, é a falta de um sentido, é a infelicidade, é a desgraça, é a decadência. E é o que observamos hoje: pessoas sem centro, pessoas que desconhecem completamente o seu espírito e que vivem no piloto automático da sua mente. Mente esta programada pelas tendências externas. E mente esta que está muito longe do espírito, não o servindo como instrumento, mas o atrapalhando. E por isso não existe um centro. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!